Olá, eu sou o Jorge Jossi Wagner e você é muito bem-vindo aqui ao meu canal de Palestras Espíritas. O tema desse vídeo é falando sobre as separações afetivas. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito aqui em meu canal, compartilhado os vídeos e agradeço a Deus pela oportunidade de estar fazendo esse pequeno trabalho. Falando sobre as separações afetivas, separações que têm ocorrido de uma maneira muito expressiva nos tempos atuais. Temos testemunhado muitas separações conjugais e nós perguntamos e gostaríamos que pudéssemos responder com toda a sinceridade. A separação, ela resolve. Embalado pelo suave encantamento do namoro, do noivado, os casais entram na chamada barca da paixão e se deixam levar pelo grande oceano do casamento. Isso tudo é muito poético. Estamos vivendo um tempo diferente de quando esse texto foi escrito. Mas mesmo assim ainda guardamos essas recordações de início de namoro, de noivado, de planos para o casamento. Hoje as coisas elas são muito antecipadas, as pessoas se conhecem e rapidamente vão morar juntas umas com as outras, mesmo sem tendo a menor das condições para isso, em muitos casos. Em muitos casos. Não é a maioria dos casos, mas em muitos casos acontece isso sim. E nesse momento, nesse desenrolar poético, dito anteriormente, sentindo ainda as emoções dos primeiros tempos, tudo é alegria, tudo é contentamento. A música, o perfume, as flores, os passeios, a comida predileta, tudo é compartilhado com carinho e cada um faz tudo para agradar o outro. Tempos muito bons, ainda vividos atualmente. Na balança das ações, somente o prato das virtudes é utilizado. Vemos somente o lado bom, o que é importante que a gente veja, né? Temos que ver ambos os lados, mas nós temos que ter olhos mais esperançosos, mais otimistas, porque o tempo passa, surgem os ventos, os maremotos, a neblina, e as dificuldades começam. O casal esquece de estender a ponte do diálogo. Diálogo que certamente iria proporcionar soluções para os problemas ou encontrar maneiras de os contornar com sabedoria. Afinal, somos seres inteligentes. Surgem os conflitos e na balança das ações começa a pesar mais o prato das imperfeições. Aí começamos a ver somente os vícios, as imperfeições, o lado ruim, o lado bom que ainda permanece, ainda existe, é esquecido. E nos perguntamos como é que pôde aquela alma tão querida de outrora se transformar em uma pessoa tão cheia de defeitos? E o outro seguramente faz os mesmos questionamentos a nosso respeito. Como podemos mudar tanto? Cada um se isola num canto da barca que antes deslizava suavemente, buscando resolver o próprio problema. O que antes era compartilhado com carinho e doçura, agora é tratado de forma egoísta e muitas vezes de forma injusta também. É bem certo que o suave encantamento do início não é mais o mesmo. Todavia, ele ainda está lá. Basta que o busquemos. Nós não somos mais o mesmo corpo físico de outrora, mas somos o mesmo espírito, mais amadurecidos. A maturidade chegou. Mudamos muitas vezes a forma de pensar, mas ainda somos os mesmos. Iremos descobrir dessa forma
que com o passar do tempo os sentimentos amadurecem, se transformam em amizade, em companheirismo, em afeto verdadeiro. Aquela volúpia da paixão tende a arrefecer, para surgir, aí sim, o amor, que é feito de amizade, de afeto, de companheirismo, de querer ver o outro feliz. Vale a pena que repensemos a nossa situação relativamente ao casamento. Vale a pena lembrar que o que estamos em família, não estamos juntos, ou não estamos juntos por acaso. Se o esposo ou a esposa não é bem o que desejamos, lembremos que é o melhor que Deus pode nos oferecer para que cresçamos junto. É o que nós necessitamos. Podemos separar, sem dúvida nenhuma, mas repensemos sobre isso. Porque se a barca do nosso casamento está navegando por mares difíceis e as neblinas densas dos problemas o ameaçam, pensemos nos frutos dessa união, que são os filhos, que se somaram a nós. Precisam de nós, mas precisam de nós em equilíbrio e não em desavenças constantes, porque vivendo em equilíbrio junto aos filhos, isso vai afetá-los positivamente. Vivendo em conflito junto aos filhos, isso vai afetá-los negativamente. Busquemos colocar na balança todos os momentos de alegria compartilhado, que certamente não foram poucos. Lembremos-nos das pequenas coisas que nos faziam rir antes. As tantas vezes que o outro nos acarinhou os cabelos, nos momentos de amargura, de dificuldade, de obstáculos. Lembramos dos chás feitos com ternuras, nos dias de enfermidade. É verdade, lembremos dos chás feitos com ternura nos dias de enfermidades, as preces dirigidas a Deus em nosso favor, os cabelos brancos adquiridos juntos, os quilinhos a mais, rugas na face. Mas existem os filhos amados. E existe acima de tudo Deus. E precisamos nos lembrar disso. Lembrar de Deus. Pedir a sua proteção, que nunca esteve ausente, mas pedindo novamente para que a gente sinta que ela está próxima de nós. Tudo isso deve ser pesado antes de decidir-se pela separação, causadora em muitos casos de grandes dissabores e tormentas. Nesses tempos de dificuldades, quando as pessoas buscam a separação por motivos fúteis, lembremos-nos que talvez os dois juntos superem os obstáculos com mais facilidade, se somarem ao invés de dividir. E se o fato já estiver consumado, não se desespere, busque amar e compreender, rogando a Deus que o abençoe, abençoando igualmente os demais familiares, que são também, antes de tudo, filhos de Deus. Mas um capítulo importante se abre num tema quando se fala em separações. Vivemos momentos de grandes tormentas em nosso planeta. É importante que a gente diga que existe mais bem do que mal. Mas o mal que existe, ele é muito cruel ainda. E como ele é muito noticiado, dá-se muito destaque a ele na imprensa, a gente fica só com essa impressão. Então existem aquelas separações onde existe, lamentavelmente, o chamado agora de feminicídio, em que o homem, não aceitando a separação, mata a esposa, a mulher, a companheira. Claro que, anterior a isso, já havia inimizade. Não havia entre esse casal nenhum tipo de relacionamento equilibrado. Podemos dizer,
sem afirmar, claro, que havia apenas paixão física. Não havia afeto e ternura. E quando um se cansou, no caso a mulher se cansou, muitas vezes das grosserias e da violência do homem, resolveu separar-se dele. E ele, não aceitando, pela sua brutalidade ainda, vai e a mata. Então precisamos analisar muito bem o tema quando se fala em separações. Quando o casal tem responsabilidade, tem a prole, que são os filhos, e tem responsabilidade, deve fazer de tudo para evitar a separação. Mas quando o que existe apenas é paixão, busca sexual, não tem outro caminho que não seja o da separação. É um tema doloroso, difícil de ser falado, sem dúvida nenhuma. Peço aos amigos e amigas que possam assistir o vídeo e buscar mais dentro da literatura espírita temas como esse, para que a gente entenda efetivamente a separação. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.